Teremos uma mesa redonda sobre a candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio da Humanidade pela Unesco e a Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Tendo como participantes Milton Buran, membro do Comitê Científico Internacional do projeto Rota do Escravo da Unesco e coordenador do grupo de trabalho de elaboração do dossiê de candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Mônica Lima e Souza, professora de História da África do Instituto História da UFRJ, coordenadora do LEAfrica da UFRJ. José Pessoa, professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal Fluminense e coordenador do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UF. Humberto Adame Santos Júnior, presidente da Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Tendo como mediador Damião Braga, que sou eu. Com a palavra aqui o Milton Buran. Obrigado, Damião. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar a você e a todos os membros do Quilombo Pedra do Sal pela organização desse evento. De fato, temos que marcar e comemorar esse primeiro ano da lei. Esperemos que no próximo ano, ao comemorar o segundo ano da lei, a gente possa também comemorar o seu desdobramento e a sua implementação. Bom, como o Damião falou, nós fazemos parte, né, do grupo de trabalho encarregado de elaborar o dossiê da Unesco. Além de nós três, temos a arqueóloga Rosana Najjar e uma equipe grande de pesquisadores, historiadores, arqueólogos, fotógrafos, enfim, que fazem um levantamento, que viemos fazendo o levantamento das informações sobre o sítio arqueológico Cais do Valongo, com o objetivo de fundamentar sua candidatura a Patrimônio da Humanidade. Muito rapidamente, eu queria começar lembrando o que é o Patrimônio da Humanidade, né? Os lugares de memória e os sítios considerados Patrimônio da Humanidade pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, são aqueles locais que, pela sua importância, fundamentam uma parte da nossa humanidade. Então, se nós pensarmos o conjunto de bens que são considerados tombados pela Unesco, eles compõem um mosaico através do qual nós, seres humanos, podemos reconhecer a nossa condição de ser humano. Então, no Brasil, nós temos, para começar, a paisagem cultural do Rio de Janeiro, é um bem tombado. A cidade de Brasília é um bem tombado. O Centro Histórico de Salvador é um bem tombado. O Centro Histórico de São Luís é um bem tombado. E por que o Cais do Valongo? Porque o Cais do Valongo representa o local por onde entrou a maior quantidade de africanos escravizados nas Américas. Nós hoje sabemos, e a minha colega Mônica Lima vai desenvolver isso mais adiante, mas nós sabemos, estimamos em 10 milhões o número de africanos que chegaram vivos às Américas nesse processo de escravização do século XVI ao século XIX. Desses 10 milhões, 40% vieram para o Brasil, ou seja, 4 milhões de africanos chegaram ao Brasil, e desses 60% entraram no Brasil pelo Porto do Rio de Janeiro. Estamos falando de 2.400.000 africanos escravizados, quer dizer, 1 em cada 4 africanos que vieram para as Américas passaram pelo Rio de Janeiro. E os portos de desembarque de africanos nas Américas, eles foram, de certa maneira, extintos, apagados, como o Cais do Valongo tinha sido apagado também. Fizeram o Cais da Imperatriz, depois fizeram a Praça da República, enfim, desapareceu o Cais do Valongo. Foi com as obras agora de reurbanização do porto que o cais foi desvelado, redescoberto,
e se coloca como símbolo maior do tráfico de escravos deste lado do Atlântico. Existem outros sítios que são patrimônio da humanidade, que são do lado, vamos dizer assim, de saída dos africanos, como é o caso da ilha de Gorée, como é o caso da ilha de Moçambique. Mas do lado de cá, de chegada, praticamente tudo foi apagado, e o Valongo se coloca como a referência maior, simbólica dessa situação. Isso motivou ao governo brasileiro, não é, a apresentar a candidatura do Cais do Valongo ao Patrimônio da Humanidade, em sequência a uma série de manifestações, não só da Prefeitura do Rio, como da sociedade civil organizada, a academia, o movimento negro, as diversas associações que se desenvolvem aqui na região do Porto, enfim, a pressão da imprensa, o próprio Comitê Científico Internacional do Projeto A Rota do Escravo veio visitar o Cais do Valongo. Enfim, todo esse movimento deu visibilidade ao cais e acabou motivando o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a apresentar essa candidatura à Unesco, e nós então nos pusemos a trabalhar para fundamentar isso que está aí. Eu vou passar a palavra para minha colega Mônica Lima, mas ao mesmo tempo eu vou pedir desculpas a vocês, porque eu vou precisar me ausentar. Eu realmente me organizei para estar aqui mais cedo, mas com o novo horário aqui do nosso evento, eu fiquei pressionado, eu tenho um compromisso agora incontornável, mas os meus colegas vão dar seguimento a esse debate. Eu agradeço pela presença de todos e mais uma vez eu saúdo a Associação dos Quilombola Pedra do Sal pela realização desse evento. Obrigado, Duran. Olá, boa tarde a todas e todos. Dando prosseguimento à fala do Milton Duran, né? Eu, Mônica Lima, que sou nesse grupo de trabalho, né, a responsável, digamos, mais diretamente, né, pela parte histórica do dossiê de candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio da Humanidade, gostaria de dizer algumas palavras. Claro, antes de tudo, agradecer o convite por estar aqui, agradeço ao Damião muito especialmente, e à comunidade aqui do Quilombo da Pedra do Sal, que comemora com toda razão esse caminho que eu espero seja completamente vitorioso na defesa e garantia de seus direitos. Bem, nosso trabalho ele envolve uma pesquisa, como já foi dito, né, integrada por vários grupos de pesquisadores de diferentes áreas, e algumas dessas informações são de especial relevância para o dossiê em si, para defender a candidatura do Cais do Valongo, né, que não apenas envolve o cais em si, né, que o local exato, né, que foi descoberto nas escavações arqueológicas, mas também uma região no seu entorno que é chamada, em termos técnicos, de zona de amortecimento, e que inclui uma área razoavelmente ampla que abarca essa área, né, até o Largo de São Francisco da Prainha, e mais a área que incorpora o Instituto dos Pretos Novos, né, caminhando numa outra direção. Ou seja, existe o reconhecimento do cais como patrimônio e dessa área nesse entorno como a zona de amortecimento desse bem. E esse nome, apesar de ser um nome estranho, né, aos ouvidos, né, o termo, mas ele quer dizer que essa área se encontra indissociavelmente ligada ao próprio cais, como de fato prova a história. Um dos argumentos que nós estamos utilizando para defender essa candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio da Humanidade, que é um forte argumento, né, esperamos, né, nessa direção, é que esse sítio histórico, ele, ainda que
hoje saibamos e que celebremos, né, toda a sobrevivência, a força, a superação, a alegria, enfim, e todas as expressões de vida, né, dessa força vital da comunidade que aqui reside, né, no entorno do cais e nessa ampla região aqui também, no Quilombo da Pedra do